Ok, meus queridos, vamos agora estudar a palavra, seguindo na jornada teológica. Estamos estudando o ser de Deus e hoje o estudo é a Trindade Santa. Então vamos meditar então sobre a Trindade. Ok? Amém? Muito bem. Então vamos lá. Alguns pontos importantes para a gente considerar já sobre a doutrina da Trindade. Primeiro ponto é que ela é doutrina fundamental da fé cristã. A doutrina da Trindade é alicerce da fé cristã. Tá? Na verdade, assim, o cristianismo é distinto das demais religiões do mundo devido principalmente à doutrina da Trindade. Isso é fundamental para a gente. Ou seja, ser cristão significa crer na doutrina da Trindade. O cristianismo trabalha exatamente isso. Um outro ponto importante para a gente considerar é que a doutrina da Trindade, ela nos ensina quem é Deus. Ela vai falar para a gente com um pouco mais de profundidade quem é Deus e como Ele é. Tá? Então a doutrina aprofunda mais nisso. Vamos seguir? Outro ponto também importante para a gente destacar sobre a doutrina da Trindade é que ela está diretamente relacionada com a doutrina dos atributos de Deus. Então, o que é isso, pastor? O que é que isso significa? Significa que cada atributo divino que você encontrar nas Sagradas Escrituras não é um atributo exclusivo de uma determinada pessoa da Trindade. Somente de uma pessoa, mas é um atributo de cada pessoa da Trindade. Tranquilo aí? São pontos introdutórios para a gente. E esse ponto aqui é muito importante. Eu vou repetir. A doutrina da Trindade nos leva a pensar nos atributos de Deus. Deixa eu dar um exemplo. Onisciência é um atributo divino. Onisciência é um atributo incomunicável de Deus, ou seja, é um atributo que pertence somente a Deus. Só Deus é onisciente. Então, a doutrina da Trindade, como ela está diretamente relacionada com os atributos, significa dizer que esse atributo onisciência não é um atributo somente de uma pessoa da Trindade, mas das três pessoas. O Pai é onisciente, o Filho é onisciente, o Espírito Santo é onisciente. Então, um outro atributo, eternidade. Então, o Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. E aí, qualquer atributo divino que você encontrar nas Sagradas Escrituras, lembra disso. Esse atributo diz respeito à Trindade, não apenas a uma pessoa. Não apenas a uma pessoa. Tudo bem? Vamos em frente. Uma definição da doutrina da Trindade. Veja, não é uma definição da Trindade, porque nós não estamos aqui para definir Deus. Nós não temos essa capacidade. É uma definição da doutrina da Trindade. A definição é a seguinte: Deus existe eternamente como três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E cada pessoa é plenamente Deus. E existe um só Deus. Vamos lá, vamos repetir? Deus existe eternamente como três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada uma destas pessoas é plenamente Deus. E existe um só Deus. Tudo bem? Essa é a definição que a gente pode trazer aqui sobre a doutrina da Trindade. Vamos lá. Outro ponto aqui para a gente. Irmãos, qual é o material
Qual é a fonte de pesquisa que a gente utiliza para estudar a doutrina da Trindade? Qual é a fonte de pesquisa principal? Qual é a fonte que dela deriva todas as outras fontes? A palavra de Deus. Ok? Então, a doutrina da Trindade, ela depende decisivamente da palavra de Deus. A palavra de Deus é a revelação especial de Deus para o ser humano. Nós já vimos isso aqui dentro da própria jornada teológica. Então, a Bíblia é a revelação de Deus para o ser humano. Para que a gente conheça ou para que a gente estude a doutrina da Trindade, a gente tem que ter como base as Sagradas Escrituras. Não dá para a gente utilizar como base um outro livro, uma outra fonte, que não seja essa fonte que o próprio Deus revelou. É a palavra do Senhor. De tal maneira que é preciso crer na fonte, para que assim consiga crer também no ensino que essa fonte transmite. Eu preciso crer na Bíblia, para que a partir daí eu consiga também crer na existência da Trindade. Isso é um ponto tranquilo aqui para a gente, né? Se o indivíduo não crer na Bíblia, como ele vai crer na Trindade? Tendo em vista que é exatamente a Bíblia que vai falar sobre a Trindade. Então nós temos aqui diante de um ponto importante. Crer na Bíblia como palavra de Deus. E aí é importante a gente lembrar que a palavra de Deus, essa revelação especial de Deus, ela é a verdade. Ela é a verdade. De tal maneira que aquilo que a Bíblia vai falar sobre a Trindade é exatamente aquilo que o próprio Deus revelou. É o que o Deus revelou. Então as Sagradas Escrituras de maneira nenhuma vai exagerar nem diminuir aquilo que Deus quis sobre o seu próprio ser, sobre a Trindade. Bem, já que a gente tem a Bíblia como a palavra de Deus e ela realmente é a palavra de Deus, já que a gente entende que ela é a base necessária para o estudo da Trindade, a gente precisa de fato e de verdade crer na Bíblia, crer na palavra, para que assim a gente consiga crer na doutrina da Trindade. Nós estamos aqui diante de pontos que são assim, introdutórios. Daqui a pouco a gente vai entrar na doutrina em si, mas nós estamos trabalhando aqui pontos que são base introdutórios aqui. Então, repetindo, Bíblia como fonte principal para a gente estudar a doutrina da Trindade. Aí, ainda falando sobre a Bíblia ela é a revelação de Deus para o ser humano. Essa revelação, ela não aconteceu toda de uma vez, aconteceu? Não. Quantos livros nós temos na Bíblia? 66 livros. Esses 66 livros, eles não surgiram todos dentro de uma hora só, surgiram? Não. Quanto tempo aproximadamente levou para que esses livros ficassem prontos? Entre 1.400 a 1.600 anos. É muito tempo, gente. São mais de 40 autores, textos escritos em lugares diferentes, logicamente em épocas diferentes, autores diferentes. A Bíblia levou um tempo muito grande para ficar pronta. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque você tem Gênesis, primeiro livro da Bíblia, você tem Apocalipse, último livro da Bíblia. Todos esses livros, ou seja, esses 66 livros, são a revelação de Deus. E Deus foi revelando a sua doutrina ou os seus ensinamentos de uma forma gradativa, de uma forma progressiva. Aí na teologia a gente diz assim: a revelação de Deus é progressiva. Fechou? A revelação de Deus é progressiva. O que é que isso significa, pastor? O que é que o senhor está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que
determinadas coisas que Deus revelou no Antigo Testamento, Gênesis, por exemplo, que é o primeiro livro, está lá, está revelado, foi Deus que falou, é a palavra, só que a compreensão daquilo que Deus revelou, a gente vai tendo de forma maior e melhor a partir do momento em que você vai caminhando dentro dos outros livros da Bíblia. Deixa eu dar um exemplo sobre essa revelação progressiva, que não é sobre a Trindade, mas é um exemplo bíblico da revelação progressiva. Lá no livro do profeta Isaías, você tem escrito que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ponto. Quem é essa virgem? Maria. Quem é esse filho? Jesus. Mas por que você sabe que essa virgem é Maria e esse filho é Jesus? Com o passar do tempo, aconteceu. E aí você vai ler os evangelhos e está escrito lá. Essa virgem que deu à luz a um filho, a virgem é Maria e o filho é Jesus. Mas lá em Isaías você não tem esse detalhe. Lá em Isaías você tem a profecia. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. O que é isso, pastor? Revelação progressiva. Deus já falou, só que ele vai mostrando de uma forma maior a partir do momento em que ele vai revelando dentro da sua santa e bendita palavra. De tal maneira que o Novo Testamento, ele vai jogar uma luz muito forte lá dentro do Antigo Testamento, para que a gente consiga compreender melhor o Antigo Testamento. Tranquilo? Compreendido essa parte? Com o passar do tempo, as profecias vão consolidando. Elas vão se cumprindo, exatamente. Outro texto, livro do profeta Isaías, capítulo 53, fala sobre o servo sofredor. Quem deu crédito à nossa pregação é sobre Jesus. Ele foi moído por causa das nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É sobre Jesus. Tá? É sobre Jesus. Lá no Novo Testamento, quando o eunuco está lendo exatamente essa passagem, e Filipe se aproxima dele, o eunuco diz assim, ó, de quem é que o profeta está falando aqui nesse texto? Está falando sobre ele mesmo ou está falando sobre uma outra pessoa? Qual foi a resposta? Filipe então mostra que aquele texto fazia referência a Jesus. O que é isso? Revelação progressiva. Isaías 53, você não tem isso claro, que é Jesus, mas dentro do Novo Testamento esclarece mais. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque a doutrina da Trindade está lá no Antigo Testamento. Ela está lá. E a gente vai ver isso agora. Só que ela vai se tornar mais clara aonde? No Novo Testamento. Tudo bem? Então, a gente vai ver um pouquinho agora sobre isso. A gente começa agora vendo alguns textos, claro, a gente não tem como explorar no nosso tempo aqui todos os textos e, enfim, também vai além da capacidade, né? Da minha. Então a gente vai explorar alguns textos aqui, de fontes de pesquisa também que eu tenho, dentro do Antigo Testamento, e depois a gente explora alguns outros dentro do Novo Testamento. O primeiro texto, então, é Gênesis capítulo 1, versículo 26. Olha esse texto aí. Nós estamos vendo agora algumas provas bíblicas da doutrina da Trindade. Primeiro, a gente está vendo provas bíblicas lá no Antigo Testamento. Gênesis capítulo 1, versículo 26. O que é que diz? Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Muito bem. O texto aí, Gênesis capítulo 1, versículo 26, é um texto da criação do ser humano.
da formação do ser humano. O texto diz assim: também disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Façamos é plural, gente. É plural. Então você não tem uma pessoa só aí. Você não tem uma pessoa. Você tem como garantir que aí tem 3 pessoas? Não. Mas esse texto está mostrando a Trindade? Tá. Por quê? Porque dentro da ideia da revelação progressiva, a gente conhece no Novo Testamento, de uma forma mais clara, a existência da Trindade. Só que Gênesis capítulo 1, versículo 26, sim, de fato fala sobre a Trindade, e é o primeiro texto que a gente está mostrando aí. Algumas pessoas interpretam esse texto dizendo que esse plural aí não é 3 pessoas divinas, não é a Trindade, mas é Deus conversando com os anjos. No momento da criação do ser humano, Deus conversa com os anjos e diz assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Vocês acham que está correto isso? Não, não é? Por que não está? Realmente não está. E por que não? Porque o homem não foi feito conforme a imagem e semelhança de anjos. E o texto diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. O ser humano não foi feito conforme a imagem e semelhança de anjos. O ser humano foi feito conforme a imagem e semelhança de Deus. De Deus. Então, ok, um dos primeiros pontos que a gente tem aí é essa ideia da pluralidade de pessoas. Pluralidade de pessoas divinas. Mais de uma pessoa divina. No mínimo você entende isso. No mínimo dá para a gente compreender isso no texto. No mínimo. Mas por causa da revelação a gente sabe que não são 2 e nem são 4. São 3 pessoas. Fechou? Então vamos pegar um pouco mais essa questão da pluralidade. Dentro do livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 22, e também no capítulo 11, versículo 7, a gente vê isso. E eu gostaria que 2 pessoas, cada uma lesse uma dessas referências. Gênesis 3, 22 e 11, 7. Então, disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão, tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Muito bem. Pluralidade aí, né? Eis que o homem se tornou como um de nós. Muito bem. Capítulo 11, versículo 7. Desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Ok? Aí é o momento da Torre de Babel, né? Então, todo mundo ali tinha uma linguagem só e estavam construindo uma torre que não era a vontade de Deus. Deus não queria que as pessoas se reunissem ali em um só local, porque era momento de povoar a terra. As pessoas precisavam buscar outros lugares. E além do próprio desejo do coração do homem, vamos construir uma torre para a gente, para que o nosso nome seja um nome importante em toda a terra. Aí o texto diz: vinde, desçamos e confundamos ali a linguagem. Plural. Plural. Ok? Um outro texto, Isaías capítulo 6, versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. A quem enviarei e quem há de ir por nós?
Tudo bem? Então, pluralidade aí, ok? Mais de uma pessoa. Bendito seja o nome do Senhor. Dá para a gente caminhar? A gente vai aos poucos, dando passos de cada vez, mas acredito que dá para a gente continuar, né? Então, a primeira ideia aqui primeira prova de textos bíblicos no Antigo Testamento é a existência de mais de uma pessoa, textos que revelam pluralidade, tá? Mais de uma pessoa divina. Um outro texto que a gente traz está no livro do profeta Isaías, capítulo 63, versículo 10, porque esse texto vai falar sobre o Espírito Santo. Veja o que o texto diz. 63:10? Isso, 63:10 de Isaías. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Santo Espírito Santo, pelo que se lhes tornou um inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Muito bem. Dá para a gente perceber nesse texto o Espírito Santo como sendo uma pessoa? Porque alguns dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa, é uma força, um poder, né? Você percebe o Espírito Santo nesse texto como uma pessoa? Qual o sentimento atribuído a uma pessoa que a gente percebe aí em relação ao Espírito Santo? Contristar, é a ideia da tristeza. Ok? É a ideia da tristeza, tá? E outra coisa, a atitude humana em relação ao Espírito Santo. O povo estava rebelde contra o Espírito Santo. Não é a ideia de rebelde contra uma força ativa, contra um ser que não vive. Não, é uma rebelião, é um povo que peca e peca contra uma pessoa. Tá? E essa pessoa aqui é o Espírito Santo. Então você já tem a pessoa do Espírito Santo, né, no Antigo Testamento. E aí não é somente o livro do profeta Isaías que vai mostrar a presença do Espírito Santo no Antigo Testamento. Várias e várias passagens vão mostrar isso. Lá em Gênesis capítulo 1, você já tem, capítulo 1, versículo 2, quando fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Você tem a presença do Espírito ali, agindo inclusive na criação, porque Gênesis 1 é o texto sobre a origem de todas as coisas, correto? A criação de todas as coisas. Você tem ali o Pai, que é o Criador, e você tem a presença do Espírito Santo ali também, criando todas as coisas. A gente pode até adiantar, e você chega lá para o Evangelho de João, capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Você tem ali a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo também participando da criação. Então, vamos com calma, eu adiantei um pouco, mas a gente chega lá depois. Dentro do livro do profeta Isaías, então, a gente tem a presença do Espírito Santo, tá? Uma outra série de passagens que a gente tem também no Antigo Testamento são textos bíblicos que falam sobre o anjo do Senhor. Aqui, Deus é o Senhor dos anjos, Ele criou os anjos eles foram criados por Deus, são criaturas de Deus, ok? São criaturas de Deus. Mas o anjo do Senhor, ele se destaca dentro do Antigo Testamento, não como uma criatura que foi criada por Deus. Dentro do Antigo Testamento, a gente percebe que o anjo do Senhor, há determinados momentos que ele é identificado como sendo o próprio Deus. Há outros momentos em que o anjo do Senhor, ele aceita ser adorado. E nenhum dos anjos de Deus aceita ser adorado. Mas o anjo do Senhor recebe a adoração.
Então tem determinadas passagens que você percebe assim, que o próprio texto está mostrando, identificando o anjo do Senhor com Jeová ou Iavé. Iavé é um nome bíblico para a gente compreender o nome de Deus. Tá? É a junção de letras hebraicas transliteradas para o português, e a gente vai tentar ler essas letras e consegue ler no máximo falando Iavé. Porque o nome de Deus, quando você vai transliterar do hebraico para o português, fica YHWH. É meio difícil a gente pronunciar, tá? Porque o hebraico não possui vogais, né? Então, YHWH. Aí é Iavé. Bem depois, a gente entendeu o nome Jeová. Mas aí é bem depois, de fato, de verdade, o mais correto é Iavé. Tá, então há momentos em que você tem o anjo do Senhor sendo identificado como Iavé, o Deus Todo-Poderoso. E em outros momentos a gente percebe que o anjo do Senhor é uma pessoa distinta de Deus. É divino, mas não é o Deus Pai. É uma outra pessoa. Vamos lá. Olha um texto bem interessante sobre isso. Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 2. Êxodo capítulo 3, versículo 2. Vamos ler até o versículo 6. Êxodo 3, do 2 ao 6. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Muito bem. Olha aqui, no versículo 2, quem foi que apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça? O anjo do Senhor. Quem é que estava no meio do fogo? O anjo do Senhor. E aí Moisés diz assim: eu vou para lá, eu quero ver essa maravilha. E aí o texto sagrado diz, no versículo 4, que lá do meio da sarça, quem foi que falou com Moisés? Deus. Tá? Você não tem duas pessoas aí. Você não pode entender a ideia de que naquela sarça tem o anjo e também está Deus. Não. Aí é forçar um texto que não cabe essa ideia aqui. O que você tem aí é o anjo do Senhor se revelando para Moisés. E o próprio texto sagrado entende que esse anjo, o anjo do Senhor, é divino. Para mostrar que esse anjo do Senhor, ele recebe no Antigo Testamento o nome de o anjo do Senhor. Tá? Ele recebe esse nome, mas ele é para mostrar que ele é divino. Quem falou com Moisés no meio da sarça ardente foi o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor é Deus. Bendito seja o Senhor. Ele é divino. Tá? Então é um texto assim bem importante para a gente. E para a gente começar a estudar a ideia da doutrina da Trindade,
lembrando sempre dessa questão bíblica da revelação progressiva. Da revelação progressiva. A gente está pegando textos do início, mas entendendo que quando a gente chegar lá no Novo Testamento, e a gente vai chegar daqui a pouco, se Deus quiser, esses textos vão ficando mais claros para a gente. A presença da Trindade vai ficando mais clara para a gente no Novo Testamento. Tá? Capítulo 23 também de Êxodo. Capítulo 23, do 20 ao 22. Eis que envio um anjo adiante de ti, para que te guarde o caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e obedece a sua voz, não para vós, pois ele não perdoará as vossas transgressões, porque no meu nome está neles. Mas se realmente obedeceres a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei o inimigo dos teus inimigos, um adversário dos teus inimigos. Olha, irmãos, lá em Êxodo 3, você tem o anjo do Senhor sendo revelado ali como o próprio Deus. Aqui, você tem o anjo do Senhor e Deus dizendo assim: eis que eu vou enviar o meu anjo. Olha aqui, olha o texto. Você tem Deus dizendo: eu vou enviar o meu anjo. Então você tem aí duas pessoas. Você tem duas pessoas. Uma outra questão sobre o anjo do Senhor, nesse texto, é que o texto diz assim: olha, vocês precisam guardar-se diante dele. Versículo 21. Vocês precisam ouvir a voz dele. Vocês não podem se rebelar contra ele. Por quê? Porque ele não perdoará a vossa transgressão. Esse anjo do Senhor, ele age com justiça. Tá ok? A gente percebe isso aqui no texto. E um detalhe: pois nele estará o meu nome. Nós sabemos que dentro do Antigo Testamento a ideia do nome é exatamente quem a pessoa é. Revela a pessoa em sua essência. Então, nesse texto aqui, você tem Deus, e aqui entendemos Deus o Pai, falando para o seu povo e dizendo: olha, eu vou enviar para vocês o meu anjo. Quem caminhou com o povo de Deus no deserto? Foi o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor, ele é divino. Bendito seja o nome do nosso Deus. Amém? E aí, você tem outros textos que vão falar sobre o anjo do Senhor. Não dá para a gente trazer mais aqui. Vamos para um outro texto interessante. Vamos para o Salmo 110, versículo 1. Irmãos, estamos diante de bases bíblicas. Isso é importante aqui para a gente. Bases bíblicas sobre a Trindade. Salmo 110, versículo 1. É muito interessante esse texto. Primeiro, quem escreveu foi Davi. Foi Davi. Olha o texto, irmãos. Versículo 1. Disse o Senhor. É interessante, na Bíblia que eu estou usando aqui, a palavra Senhor aqui está toda em caixa alta. Para revelar o Yahvé. O eu sou, lá de Êxodo capítulo 3. Eu sou o que sou. Só que Davi diz assim: disse o Senhor para quem? Ao meu Senhor.
quem é esse Senhor de Davi? Tá? Quem é esse Senhor de Davi? Disse o Senhor para aquele que é o meu Senhor. E aí? Eu estou perguntando e aí a vocês. E aí? Aí tem dois senhores. Ok? Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Vamos lá para Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22. Davi tinha mais de um Deus? Não, né? Davi só tinha um Deus, né? Ok? Então você não pode entender aqui que você tem dois deuses aqui no Salmo 110, versículo 1, correto? Você não tem dois deuses, você só tem um Deus. Davi só servia a um Deus. Mas vamos lá. Mateus capítulo 22, versículo 41. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: que pensais vós do Cristo? Olha agora, olha a revelação progressiva, irmãos. Que pensais vós do Cristo? De quem ele é filho? Responderam-lhe eles: de Davi. Replicou-lhes Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é seu filho? Aqui está citando Salmo de número 110. Correto? Correto, gente? É o texto, ó. Assenta-te à minha, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Está citando literalmente o Salmo 110 que a gente leu. Lá no Salmo 110 você não consegue perceber o Messias ali. Você não consegue perceber Cristo. Mas aqui Jesus está dizendo sobre Cristo. E está citando o Salmo 110. Então, quem é o Senhor lá do Salmo 110? Cristo. Só que você não tem somente uma pessoa. Você tem, disse o Senhor ao meu Senhor. Então você tem duas pessoas divinas no Salmo 110. Ok? Isso. Você tem duas pessoas divinas no Salmo 110, e é muito interessante a gente perceber que Davi, homem de Deus, ele tem essa percepção aqui no Salmo. E aí é importante. Davi servia a dois deuses? Não. Mas a revelação aqui no texto sagrado já está mostrando o Messias aqui no Salmo 110. E aí mostrando o Messias como uma pessoa divina, o Cristo. Por isso que o Senhor Jesus Cristo falou aqui para os fariseus: se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é que ele é seu filho? Porque na linhagem humana, o Messias é filho de Davi, correto? Lá na linhagem humana, o Messias é filho de Davi, porque Cristo nasce da descendência de Davi. Mas o Senhor Jesus Cristo está mostrando aqui que o Cristo é o Senhor de Davi, é o Deus de Davi. Então, já que Cristo é o Deus de Davi, como é que Cristo é o filho dele? Está mostrando a divindade de Jesus. Mostrando que pela linhagem humana, Cristo nasceu da descendência de Davi. Mas Cristo, o Messias, o Senhor, a segunda pessoa da Trindade, é alguém que é eterno,
vem antes de Davi, existe desde sempre. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui no Salmo 110 você tem duas pessoas divinas. Nesse caso, pastor, da revelação progressiva, também aquele texto de João que fala que eu vos batizo com água, mas eu vos batizará com Espírito, com fogo, como revelação progressiva de Também, mostrando a missão de Cristo ali, né? Exatamente. Eu vos batizo com água, mas vem um depois de mim que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ali está mostrando a missão de Cristo na terra ali, né? Muito bem. Aqui, tudo bem aqui em relação ao Salmo 110, versículo 1? Disse o Senhor ao meu Senhor. Dá para a gente seguir? Ok. Bem, então vamos agora pensar um pouco na doutrina da Trindade no Novo Testamento. Gente, vamos ver, eu não vou correr no estudo, mas vamos ver se a gente consegue fechar o estudo da doutrina da Trindade hoje. Se não, fica a primeira parte, próxima quinta, segunda parte. Tudo bem? Próxima quinta, segunda parte. Vamos tentar fechar hoje. Então vamos pensar um pouco na Trindade no Novo Testamento. Para a gente pensar um pouco na Trindade no Novo Testamento, em primeiro lugar, vamos fazer uma comparação, vamos fazer um paralelo entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Alguns pontos aqui. Por exemplo, no Antigo Testamento, Yahvé, ele é considerado como o Redentor e o Salvador do seu povo. É aquele que salva o seu povo, é aquele que redime, que liberta o seu povo, redenção. A gente não vai ver textos sobre Deus como sendo o redentor do seu povo no Antigo Testamento, porque acredito que está mais claro isso para a gente. Tá? Então, quem é o redentor no Antigo Testamento? Deus, Yahvé. Yahvé. Quem é apresentado como o redentor no Novo Testamento? O Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguém que não fosse Deus ou alguém que não seja Deus tem a possibilidade de redimir? Tem a possibilidade de salvar? Não. Então veja, a mesma questão que você tem para Yahvé no Antigo Testamento como sendo o Salvador, você tem para Cristo como sendo o Salvador. Textos. Mateus capítulo 1, versículo 21, é um texto que está anunciando o nascimento de Jesus. Anunciando. E esse anúncio do nascimento de Jesus, as boas novas do Evangelho, já vem mostrando que ele, Jesus, viria para salvar o seu povo dos pecados deles. Mateus 1, 21. Vamos ler o texto. Então, tudo bem? Então, Jesus como sendo o Salvador. Se você quiser, você anota, depois você pode ler em casa. Deixa eu deixar alguns textos para você. João capítulo 4, versículo 42. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Também Gálatas 3:13. Também dentro de Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5, e Tito, capítulo 2, versículos 13 e 14. Esses textos aí vão mostrar Jesus como Salvador, como Redentor. Quer que repita? Está tranquilo? Muito bem. Uma outra questão, fazendo essa comparação, esse paralelo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, Yahvé, Deus, ele é apresentado como aquele que está no meio do seu povo e que habita no meio do seu povo. Deus está com o seu povo.
no Novo Testamento, quem está com o povo de Deus? Quem habita no povo de Deus e quem está no meio do povo de Deus? O Espírito Santo. Ele é quem habita na igreja, ele é quem está na igreja, digo, e habita no salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Tá? Textos. Romanos, capítulo 8, versículo 9 e também versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. E Gálatas, capítulo 4, versículo 6. 1 Coríntios 3, 16. Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Vamos ler Romanos, capítulo 8, versos 9 e 11. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Muito bem. Então, falando sobre o Espírito Santo habitando na vida do salvo. Nesse texto aí você tem falando sobre Espírito de Deus e Espírito de Cristo. Não são dois espíritos diferentes, não. É uma pessoa só. É o Espírito Santo aí, tá? Na Bíblia, ele é conhecido como o Espírito Santo, o Santo Espírito, Espírito de Cristo, Espírito de Deus, Espírito da verdade. Lá em Apocalipse, os 7 Espíritos. Não vamos pensar que são 7 Espíritos Santos agora. Não. 7 é a ideia da perfeição, é número que revela a perfeição. Então, os 7 Espíritos de Deus está fazendo referência ao Espírito Santo, mas para mostrar a perfeição dele. Ok? Mostrar a perfeição dele. Então, é o Espírito Santo habitando no meio do povo de Deus, estando na igreja e habitando no meio do povo de Deus. Podemos caminhar? Vamos em frente. Aqui, o que é que a gente vai ver agora? Uma série de textos bíblicos, todos logicamente dentro do Novo Testamento, que vão revelar a presença de cada uma dessas pessoas de uma forma bem distinta, assim. Por exemplo, Deus, o Pai, foi aquele que enviou o seu Filho. Você tem 2 pessoas aí. João capítulo 3, versículo 16 mostra isso. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Você tem 2 pessoas aí, tá? E aí, em João 3,16, quando diz Deus, é o Pai. É o Pai. É o Pai. O Pai enviando o Filho. E é muito interessante, e aqui eu já declaro isso aqui para os irmãos, que dentro do Novo Testamento, como as 3 pessoas da Trindade estão mais claramente apresentadas, geralmente, quando o texto fala sobre Deus, está falando sobre a pessoa do Pai, a não ser que o próprio texto especifique que está falando sobre o Filho ou sobre o Espírito Santo. Por que isso, pastor? Porque quando está falando sobre o Espírito Santo, já cita o nome Espírito Santo, e quando está falando sobre o Filho, já cita o nome Cristo, Jesus, Filho do Homem. São referências à pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, primeira questão, Deus enviando o seu Filho ao mundo. João 3,16, que foi o texto que eu falei. Um outro texto é, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai, tá? Em nome do Filho. E aí as 3 pessoas se apresentam. Quem foi que enviou o Espírito Santo? Foi o Pai, em nome do Filho.
há outros momentos nas Sagradas Escrituras que a gente percebe que o próprio Senhor Jesus Cristo envia o Espírito Santo. A gente não precisa fazer confusão aqui e dizer assim, quem manda em quem? Isso não tem a ver em relação à questão da Trindade, não é verdade? Isso não tem a ver em relação à questão da Trindade, exatamente pelo fato de serem divinos. Então, o Pai enviou o Espírito em nome do Filho. E aí as pessoas da Trindade estão muito bem apresentadas. Texto, João capítulo 14, versículo 26. Capítulo 15, versículo 26. 14, 26. 15, 26. 16, 7. Vamos lá. João 14, 26. 15, 26. 16, 7. E Gálatas capítulo 4, versículo 6. Vamos ler João 14, 26. Gálatas 4, 6. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito. Vos tenho dito. Muito bem. O Consolador, quem é o Consolador aí no texto? O Espírito Santo. Que o Pai enviará em meu nome. Que o Pai enviará em meu nome. Então foi o Pai que enviou o Espírito Santo em nome do... As três pessoas estão aí. Seguindo. Outros momentos nas Sagradas Escrituras a gente percebe o Pai conversando com o Filho. Tá? O Pai declarando algo para o Filho. Há momentos em que a gente percebe também o Filho conversando com o Pai, declarando algo ao Pai. Exemplo disso, João capítulo 17, é o Filho orando ao Pai. Tá? Getsemane, a passagem no Getsemane, é o Filho conversando com o Pai. Cristo na cruz, Deus meu, por que me desamparastes? É o Filho expressando-se ao Pai. Então a gente tem momentos muito claros dentro das Sagradas Escrituras em que essas duas pessoas estão se comunicando. Tá? Sobre o Espírito Santo, lá em Romanos capítulo 8, versículo 26, o texto diz que o Espírito Santo é alguém que ora ao Pai intercedendo pelos salvos, intercedendo pelos crentes. Diz que nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito, o Espírito Santo, intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo falando com quem? Com o Pai, porque a oração ela é dirigida ao Pai. A gente sabe isso nas Sagradas Escrituras, não é? Ora-se ao Pai em nome do Filho. Então o Espírito Santo está intercedendo, aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 26, está intercedendo por nós. Por nós. Tá. Uma outra passagem que revela de uma maneira bem clara as três pessoas da Trindade é o batismo do Senhor Jesus Cristo. Está bem claro ali. Porque no batismo do Senhor Jesus, a pessoa do Filho já está lá, Cristo que será batizado. O Pai fala dos céus. E o Espírito Santo desce sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo em forma corpórea de uma pomba. Bendito seja o nome do Senhor. As três pessoas estão muito claramente apresentadas no batismo do Senhor Jesus Cristo. O texto é Mateus capítulo 3, versículo 16. Vamos ler? Versos 16 e 17.
Ok? Tá bem claro aí as 3 pessoas, queridos? Tranquilo aí, né? Olha, outro momento em que as 3 pessoas estão apresentadas, a grande comissão. A grande comissão. Mateus capítulo 28, versículo 19. 28, verso 19. O que é que diz? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Muito bem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. É o texto da grande comissão, né? A bênção apostólica. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. A bênção apostólica é em nome da Trindade. 2 Coríntios 13, 13. Muito bem, ok? A bênção apostólica. Que a gente tem com tanta frequência na igreja, né? A bênção apostólica revela a Trindade. Graças a Deus por isso. Bem, como é que a gente agrupa o ensino bíblico acerca da Trindade? Ele é resumido em 3 pontos. Primeiro, só existe um Deus. Segundo, Deus é 3 pessoas distintas. Terceiro, cada pessoa é plenamente Deus. Deus é 3 pessoas distintas. Terceiro, cada pessoa é plenamente Deus. É isso que a gente vê na Bíblia. Primeiro, o que é que a gente vê na Bíblia? Só existe um Deus. Isso é claro na Bíblia. Ok? Alguma dúvida aí? Eu posso repetir para vocês. Só existe um Deus. Deus é 3 pessoas distintas. Cada pessoa é plenamente Deus. Pois não. O gramatical aí, Deus é 3 pessoas, não são. Ok, é mais para mostrar a questão da unidade nas 3 pessoas, tá? Porque em essência é uma só, não uma só pessoa, é um só Deus. É mais para mostrar essa ideia Por isso que a gente às vezes fala da Trindade como triunidade. É mais para mostrar essa questão da unidade. Tá? 3 pessoas, um só Deus. Textos bíblicos que mostram que só existe um Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5. Deuteronômio 6, 4 e 5. 4 e 5. Isaías 44, 6 a 8. Tiago 2, 19. São alguns textos para a gente. O que é que diz Deuteronômio 6, 4 e 5? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Amém? O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Só existe um Deus. Tiago 2, 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem.
Ok? Até os demônios creem e tremem. Até os demônios sabem que só existe um Deus. Não há outro. Não há nenhum outro. Não há nenhum outro. Ok, então, primeiro ponto, isso aqui é importante. Isso é muito importante. E a gente já estudou um pouco sobre isso quando estudamos sobre a unidade de Deus, aqui dentro da nossa jornada teológica. Estudamos sobre a unidade de Deus. Então, só existe um Deus. Só que você tem 3 pessoas distintas. O fato de Deus ser 3 pessoas significa que o Pai é uma pessoa, o Filho é uma outra pessoa e o Espírito Santo é uma outra pessoa. Realmente 3 pessoas distintas. Em essência, um só Deus. De tal maneira que você não tem uma divisão para mostrar que são 3 deuses. Daí o primeiro ponto. Só existe um Deus. E aí eu trouxe para vocês um texto tanto do Antigo Testamento, como também um texto do Novo Testamento. E claro, há outros textos aqui do Novo Testamento e também do Antigo. Mas para mostrar no Antigo Testamento tanto a visão do povo judeu, um só Deus, e para no Novo Testamento mostrar a visão também dos discípulos, igreja do Senhor Jesus Cristo. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Tá? Então, o cristianismo não é uma religião que acredita em 3 deuses. Nós entendemos que só há um Deus. Por isso que nós não acreditamos que somos idólatras por acreditarmos que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, que o Espírito Santo é Deus. Porque não são 3 deuses, mas um só Deus que subsiste eternamente em 3 pessoas. Tá? Questão aqui. 3 pessoas. Então, significa que o Pai não é o Filho. Tá? O Pai não é o Filho. O Pai não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Filho. Ou seja, cada um não é o outro. Daí a ideia de 3 pessoas distintas. Bendito seja o nome do Senhor, tá? Tiago, capítulo 2, versículo 14. Perdão, Tiago, capítulo 2, versículo 19. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Naquele livro, o senhor até indicou, o Atributos de Deus, o PIC, ele fala lá, ele faz uma citação falando assim, que a Trindade, aí com relação à salvação, né, foi necessário que o Pai criasse a salvação, o Filho conquistasse a salvação e o Espírito Santo executasse a salvação. Seguindo no mesmo raciocínio dele e nessa hierarquia, vamos falar assim, questão de funções. O Pai faz, o Filho tem a sua função também como Filho e o Espírito Santo executa. No Velho Testamento, quando Deus não é citado, por exemplo, no livro de Esther, você não vê Deus sendo citado, mas você vê Ele trabalhando. Ali pode-se entender que é o Espírito Santo que age e trabalha da mesma forma que o próprio Deus, ou é errado esse... Seria errado porque assim, como você tem no livro de Esther, o nome Deus não surge, mas você está correto em dizer que Deus está agindo, tá? É errado você dizer assim, aqui é a pessoa do Espírito Santo, porque você estaria atribuindo com segurança uma pessoa cuja essa pessoa não está citada no texto. Então é fato que a gente pode dizer que Deus está agindo, ok? Que Deus está agindo. Eu erro em dizer que o Espírito Santo está agindo no livro de Esther? Não, eu não erro em dizer isso.
Porque eu entendo que o Espírito Santo está agindo no Antigo Testamento. Correto? Não apenas no livro de Esté, o Espírito Santo está agindo no Antigo Testamento. Desde o Pentateuco ali, desde Gênesis o Espírito Santo está criando, na formação ali do tabernáculo, dando capacidade aos seres humanos para realizar as obras ali de construção do tabernáculo, o Espírito Santo está agindo. Percebe então? Então é errado dizer que o Espírito Santo age no livro de Esté? Não, não é errado. O que eu estou dizendo é afirmar categoricamente que a pessoa que está agindo ali é o Espírito Santo é mais difícil porque você não tem essa revelação no texto. Então você diz que Deus está agindo no livro de Esté, embora você não tenha a palavra Deus ali, mas Deus está agindo na história. Deus está agindo na história no livro de Esté. Tá? Como, por exemplo, as grandes manifestações da divindade no Antigo Testamento, há textos que revelam a pessoa do Espírito Santo, mas a maioria das manifestações da divindade no Antigo Testamento é a pessoa do Filho. É a pessoa do Filho. Veja, Êxodo capítulo 3, quem está ali? É o anjo do Senhor. É o anjo do Senhor. Alguns estudiosos falam que lá em Isaías capítulo 6, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, é a manifestação da pessoa do Filho. Então, assim, a grande maioria das vezes em que Deus está agindo no Antigo Testamento é o Cristo pré-encarnado. É Cristo, é o Filho agindo no Antigo Testamento. Agora, claro, as três pessoas estão ali presentes. Elas estão agindo no Antigo Testamento. Tá? Ok? Essa questão que no dia a dia, no cotidiano, o Espírito Santo ele é meio que menosprezado. A gente ouve-se muito falar do Filho, do Pai, do Filho e tal. O Espírito Santo, ele nem sempre é tratado com a mesma importância. É verdade. Por quê? Algumas razões. Primeiro, o próprio nome já nos leva à ideia assim, Espírito. É diferente quando você tem um nome, o Pai, o Filho, a terceira pessoa, Espírito. Passa para alguns a ideia de inferioridade. Passa, inclusive, para alguns a ideia de que é um ser, realmente uma força. E, infelizmente, até mesmo dentro da igreja cristã, em que a igreja crer que não é uma força, mas que é uma pessoa, infelizmente dá menos ênfase realmente à pessoa do Espírito Santo. Mas é um erro nosso como cristãos, porque a Bíblia ela está apresentando o Espírito Santo como aquele que aplica a obra da redenção. Ele aplica a obra da redenção. A palavra o pecado que não é perdoado é contra o Espírito Santo. É a blasfêmia contra o Espírito Santo, é o pecado que não é perdoado. É fato também que dentro das Sagradas Escrituras o Espírito Santo ele não aparece para puxar glória para si. Ele vem para apresentar Cristo. Ele foca Cristo. Ele apresenta Cristo. Olhem para Cristo, Ele é o Redentor. Ele é o Redentor. Tá? O Espírito Santo vem para glorificar a Cristo. Tá? Mas isso não significa que Ele não seja divino, tá? De forma nenhuma. Tanto é que esse é um outro ponto que a gente pega. Cada pessoa é plenamente Deus. O primeiro ponto não foi, voltando aqui, existe apenas um Deus. Segundo ponto, Deus, três pessoas distintas. Terceiro ponto, cada pessoa é plenamente Deus. Então, falar primeiro que o Pai é plenamente Deus, eu acredito que é mais tranquilo para a gente exatamente por essa ideia, né? O Pai, Ele é divino. A gente já tem essa abundância de textos sagrados, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Falar que o Filho é plenamente Deus, nós temos uma abundância de textos. Embora na história da igreja, erros surgiram negando que Cristo é plenamente Deus. Erros surgiram aí.
Mas nós temos textos que falam claramente a divindade de Jesus, mostrando que ele é plenamente Deus. Textos como o Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Essa palavra princípio aí, de João capítulo 1, versículo 1, ela precisa ser analisada com a palavra princípio, lá de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Porque lá Gênesis 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Que princípio é esse lá de Gênesis capítulo 1, versículo 1? Que Gênesis é essa? Que início é esse? É o princípio da criação. O próprio texto mostra. No princípio, no início, criou Deus os céus e a terra. Então esse princípio de Gênesis 1:1 é o princípio da criação. Só que a palavra princípio, lá de João capítulo 1, versículo 1, não é o princípio da criação do mundo. Leva para um tempo antes da criação do mundo. Nos leva para a ideia que nós já estudamos aqui na Jornada Teológica, a ideia da eternidade. Princípio, lá em João 1:1, é eternidade, antes do mundo ter sido criado. Então, antes do mundo ter sido criado, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. As testemunhas de Jeová colocam dizendo que Cristo ali, o Verbo, era um Deus, para mostrar que Jesus Cristo foi um ser criado pelo Pai. E aí é um dos erros que a gente tem, que vai negar a doutrina da Trindade, porque vai negar a divindade do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo ali, João 1:1, não era, a partir do 1 até o 4, não era um Deus. Ele era Deus, porque ele é Deus. Amém? Então, o Filho sendo plenamente Deus. Outro texto é Colossenses capítulo 2, versículo 9. O apóstolo Paulo ali falando sobre a pessoa de Cristo, ele diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E é muito interessante isso, porque está dizendo habita corporalmente, para mostrar que quando o Senhor e Salvador Jesus Cristo se encarnou, essa é a ideia de corporalmente, quando o Verbo se fez carne, ele assumiu a natureza humana, tornando-se plenamente humano, mas não mudou nada nele, no seu ser divino. Por causa de qual atributo? Imutabilidade, vimos isso. Deus não muda. Então a encarnação do Filho não mudou nada no ser divino. Ele continuou sendo plenamente Deus. Por isso que Paulo diz, nele, ou seja, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então é um texto maravilhoso para mostrar o Senhor e Salvador Jesus Cristo como sendo plenamente Deus. O Evangelho de João foi escrito com esse propósito. Cada evangelista, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles escreveram com um propósito definido. João escreveu com o propósito de mostrar que Cristo é Deus. Tanto é que cada palavra, cada ensinamento de Jesus que João apresenta, cada milagre de Jesus que João relata em seu livro, é com esse propósito. Os milagres foram muito bem selecionados por João para mostrar a divindade do Senhor e Salvador Jesus. E ele conclui o seu evangelho mostrando a divindade. Aqui, capítulo 20, do versículo 27 ao 31. Vamos ler esse texto aí. Aguenta só um pouquinho, dá para a gente concluir, tá? João capítulo 20, do 27 ao 31. Logo disse também, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a
mais crente. Respondeu Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me vistes? Crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Amém? Então, Deus meu, né? Rei meu e Deus meu, disse Tomé. E aí João depois revela a razão do livro, né? E a razão dos sinais que foram registrados no livro, para que vocês possam crer que Ele é o Filho de Deus. E crendo tenhas nele vida eterna. Amém? O Pai é plenamente Deus, o Filho é plenamente Deus. Com a encarnação ele não perdeu nada da sua divindade, ele continuou sendo plenamente Deus. O Espírito Santo é plenamente Deus. Deixe-me citar um atributo exclusivo de Deus: onisciência. Onisciência é um atributo exclusivo de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11, você vê esse atributo aí sendo evidenciado na pessoa do Espírito Santo. 1 Coríntios 2, 10 e 11. Exclusivo em Deus, né? Único em Deus, que somente Deus possui, né? Somente Deus possui. 1 Coríntios 2, 10 e 11, o que é que diz? Mas Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as confidências de Deus. Por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que está nele? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Conhecer, onisciência. E o texto diz que o Espírito Santo consegue ir lá nas profundezas do ser de Deus e conhecer tudo, absolutamente tudo sobre Deus. Como é que alguém conhece tudo sobre Deus se esse alguém não for divino? É possível? Não. Outra coisa, como é que uma força conhece alguém? Se o Espírito Santo não fosse uma pessoa, uma força não consegue ter capacidade de raciocínio. O Espírito Santo não é uma força ativa, ele é uma pessoa divina. E como pessoa divina que é, ele é onisciente. Bendito seja o nome do Senhor. No Salmos de número 139, Davi, o rei Davi, está falando sobre esses atributos poderosíssimos de Deus, né? A ideia da onisciência, da onipresença. E Davi diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Existe algum lugar em que eu consiga me ausentar do teu espírito? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama lá no mais profundo abismo, lá estás também. Então, se eu vou para os lugares mais distantes, o Senhor também está lá. O Senhor sabe quando eu me assento. O Senhor sabe quando eu me levanto. De longe o Senhor conhece os meus pensamentos. Quando a palavra ainda não chegou na minha língua, na minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. Como é que eu me ausento do teu Espírito Santo? Então, como é que a gente, diante de um texto tão poderoso como esse, chega à conclusão e dizer que o Espírito Santo não é uma pessoa e não é uma pessoa divina? O Espírito Santo é plenamente Deus. Bendito seja o Senhor. Amém? Então, esses 3 pontos são importantes para a gente lembrar em relação à doutrina da Trindade. Primeiro, só existe um Deus. Quantas pessoas nós temos? 3 pessoas. E cada pessoa é plenamente divina. O Vitor fez uma pergunta que nos leva para a questão assim, da maneira como essas 3 pessoas trabalham, né? Não é a ideia de superioridade. Como eu disse aqui,
alguém mandar mais do que outra. Não, não é isso. Mas são funções específicas dentro da Trindade. Tem muito que falar sobre isso, mas deixe-me dar um exemplo. A quem é atribuída a obra da criação? Deus, o Pai. A gente costuma dizer, o Pai é o Criador. E é, porque a Bíblia apresenta o Pai como Criador. Mas o Espírito também criou? Criou. O Filho estava com o Pai no momento da criação? João 1, capítulo 1 diz que estava. Mas a quem nós entendemos, mediante a Bíblia, que é o Criador? O Pai. Quem é o Redentor? Jesus, o Filho, a segunda pessoa da Trindade. Ele é o Redentor. Mas o Pai estava ausente na redenção do ser humano? Não. O Espírito Santo estava ausente na redenção? Não. Mas quem é o Redentor? Cristo. Tá? Quem é o santificador? O Espírito Santo, é Ele quem nos santifica. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Então, a Trindade, ela está presente em todos os momentos, mas você percebe dentro das Sagradas Escrituras que determinada pessoa da Trindade, ela é apresentada dentro da Bíblia com uma função. Lá em Efésios capítulo 1, por exemplo, você tem o Pai que nos escolheu antes da fundação do mundo. Depois você tem o Filho que derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário para nos salvar. E você tem depois a pessoa do Espírito Santo como o selo de Deus nas nossas vidas. São funções específicas, mas a Trindade está presente na nossa salvação. Bendito seja Deus por isso. Tá? Bem, então deixa eu caminhar agora para concluir. verdadeiro trabalho em equipe. É a unidade mesmo. E precisa. É preciso. A doutrina da Trindade, ela vem para mostrar a nossa limitação. Você sabe por quê, irmãos? Porque nós não estamos aqui explicando a Trindade. Nós não estamos aqui explicando a Trindade. A doutrina da Trindade é um mistério que nenhum ser humano consegue compreender. Nós não conseguimos compreender. Nós falamos da doutrina da Trindade aquilo que a própria revelação de Deus mostra para a gente. Mas a gente não tem como ir além disso. Compreender a doutrina da Trindade é impossível. Teologicamente, explicar a doutrina da Trindade não tem como. Sabe, ao longo da história da igreja, exatamente nessa tentativa de explicar a Trindade, ou às vezes no desejo de preservar a verdade bíblica de que só existe um Deus, pessoas olharam para o Filho, olharam no sentido de estudaram biblicamente sobre o Filho e estudaram também sobre o Espírito Santo e caíram no erro de negar a divindade deles. Sabe, por exemplo, estudando a doutrina da Trindade, viram o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então disseram, temos 3 deuses. Aí surge o triteísmo. 3 deuses. Está errado. Não existem 3 deuses. Existe um só Deus. Outros tentando explicar, só existe um Deus, mas ele apresenta-se de 3 formas diferentes na Terra, explicaram errado e surgiu uma doutrina chamada, uma heresia chamada modalismo. Exemplo. Só existe um Deus. Esse Deus se manifesta na Terra de 3 formas diferentes. Como, por exemplo, fulano de tal é uma pessoa, ele é só uma pessoa. Mas ele é pai, então tem determinados momentos em que ele se apresenta como pai. Essa mesma pessoa é filho, então tem determinados momentos que ele se apresenta como filho. E ele também é um
empregado de uma determinada empresa. Então ele vai lá para trabalhar naquela empresa, então ele se apresenta como colaborador daquela empresa. São 3 pessoas? Não, é uma só pessoa. Mas ele se apresenta de 3 formas diferentes. Isso se chama modalismo, 3 modos diferentes. Parece bonito, mas está errado. Porque aí alguém chega e diz assim, no Antigo Testamento, o Pai se revelou como Pai. No Novo Testamento, essa mesma pessoa agora se revelou como Filho. E depois, no período da história da igreja, ele está se revelando como o Espírito Santo. Uma só pessoa se revelando de 3 formas diferentes. Mas se todos são uma só pessoa, errou na doutrina da Trindade. Porque na doutrina da Trindade diz que só existe um Deus, mas 3 pessoas, não uma só. Então, erra nisso. Outros erraram tentando preservar a ideia da existência de Deus, estudaram sobre a pessoa de Cristo e disseram assim, Cristo não pode ser divino, porque só Deus é divino. Ário, presbítero de Alexandria, foi um dos que trabalhou isso. Aí surge a doutrina chamada arianismo. Foi combatida pela igreja, foi reconhecida como uma heresia, como algo que não faz nenhum sentido, que não se deve crer. O arianismo foi discutido na história da igreja, combatido, reconhecido como heresia. Perdeu, o arianismo perdeu. Só que adeptos do arianismo estão presentes até hoje. Até hoje. A doutrina errada permanece até hoje. E olha e diz assim, Jesus não é Deus. Plenamente Deus, não. Ele foi criado por Deus. Ele é um Deus, mas não o Deus Todo-Poderoso. Ele é a primeira das criaturas de Deus. Deus, o Pai, fez primeiro Jesus. E depois, juntamente com Jesus, ele criou o mundo. Está errado. Mas surge o arianismo, que você não tem tanto hoje facilmente esse nome, mas a doutrina errada permanece aí. Outros negam a divindade do Espírito Santo, ou a ideia de que o Espírito Santo é uma pessoa. São erros que foram surgindo ao longo da história da igreja. Repito, a igreja cristã, ao longo da sua história, ela não tenta explicar a Trindade. Não. Ela procura formular essa doutrina exatamente para que erros como esses que eu citei continuem aparecendo ou aparecessem. Daí a nossa importância de estudar sobre a Trindade. Ok? Compreender plenamente? Não. Não. A gente não vai compreender. Mas essa é a doutrina. Essa é a doutrina. Há minúcias dentro da doutrina? Com certeza há. Mas aqui a gente tem o cerne principal dela apresentado para a gente nessa noite. Amém? Que Deus continue nos abençoando.